segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, tem o coração disposto a obedecer, a sua palavra e dizer sim ao seu chamado, disposto a dizer sim para os projetos de Deus e não para os seus. Coração disposto, coração corajoso, coração submisso à vontade do Senhor, coração disposto, coração corajoso, coração submisso à vontade do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, tem o coração disposto a interceder, pelos seus amados, interceder pela igreja e nação, interceder para os que choram e precisam da intervenção de Deus, coração disposto, coração corajoso, coração submisso à vontade do Senhor, coração disposto, coração corajoso, coração submisso à vontade do Senhor, coração disposto, coração corajoso, coração submisso à vontade do Senhor, coração disposto, coração corajoso, coração submisso à vontade do Senhor. Aleluia! Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agora sim, né? Tá dando certo, não estamos mais com problemas técnicos. Peço perdão aí por ontem nós não conseguimos passar no horário certo, né? Que a gente sempre passa aí os cultos, mas hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Vamos pensar um pouco aí no que acabamos de cantar, né? No coração que o Senhor espera de nós, para que possamos ter um coração disposto, um coração corajoso e um coração submisso à vontade do Senhor. Amém, Jesus? A palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, mas o Senhor, Ele
está no controle de todas as coisas. Então, quando nós nos confiamos no Senhor e nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, Ele nos orienta, Ele nos capacita e Ele vai à frente de tudo que fizermos. Amém? Quero começar aqui só lendo com vocês alguns versículos da palavra do Senhor. Em Salmo 139, eu gosto muito desse salmo. Salmo 139, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não há lugar algum que possa nos esconder da presença do Senhor. Amém? O Senhor, Ele está olhando para nós. Graças a Deus, né? Ele está olhando, não apenas olhando, mas cuidando, né, das nossas vidas. Vamos continuar adorando ao Senhor. O nome dessa canção é Tua Voz, que fala da voz do pastor, né? Da voz do Senhor que devemos ouvir, como ovelhas, né? Quero te dizer de todo o meu coração que és o meu pastor, cuja voz adoro ouvir. Quero te dizer de todo o meu coração que és o meu pastor, cuja voz adoro ouvir, e que é uma alegria seguir-te, e que é uma alegria te obedecer. Fala, meu pastor, tua voz adoro ouvir. Vamos declarar? Declare também de todo o seu coração. Quero te dizer de todo o meu coração, de todo o meu coração, que és o meu pastor, cuja voz adoro ouvir. Declare isso. Quero te dizer de todo o meu coração que és o meu pastor, cuja voz adoro ouvir, e que é uma alegria seguir-te, e que é uma alegria te obedecer. Fala, meu pastor, tua voz adoro ouvir. Meu pastor, meu amado, meu pastor, meu amado, meu pastor, meu amado, tua voz adoro ouvir e obedecer. Declare.
meu pastor, meu amado, meu amado, meu pastor, meu amado, meu pastor, meu amado, tua voz adoro ouvir e obedecer. Aleluia. Amém? Essa é a verdade do seu coração? Nós amamos realmente ouvir a voz do Senhor, do nosso pastor? Nós amamos realmente obedecer ao Senhor? É algo que que devemos pensar. E, baseado na palavra do Senhor, nos arrependermos, se for o caso, e termos um relacionamento com o Senhor tão gostoso, tão lindo, tão forte, que seja um prazer para nós ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo nos oriente para isso. O nome dessa canção é Eu Não Desisto. Vamos aprender? Guardei em meu coração a sua promessa, pra quando eu pense em desistir, eu não me esqueça de encontrar mais uma possibilidade de continuar, de buscar em ti toda a minha verdade, de vencer, de vencer. Vamos declarar mais uma vez? Guardei em meu coração a sua promessa, para quando eu pense em desistir, para quando eu pense em desistir, eu não me esqueça. Aleluia, o Senhor nos fará lembrar de encontrar mais uma possibilidade de continuar. Sempre existe essa possibilidade de buscar em ti toda a minha verdade, de vencer. Aleluia, de vencer. Não, eu não posso desistir quando eu cair. Não, eu não posso desistir se eu não ganhar. Mesmo quando rejeitado, quando as portas não se abrirem, mesmo quando eu for ferido, eu não desisto. Por quê? Eu sei
Jesus? Não tem outra possibilidade para nós, que somos filhos de Deus, que não seja vencer. Porque o preço já foi pago, o caminho já é certo, já está tudo escrito. Nós só precisamos continuar, não desistir, porque a vitória já é certa. Nós só não podemos sair do caminho. Amém? Então não desista. Continue. Que o Senhor ele tem uma coroa para você. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vou escolher uma canção aqui agora que você conhece, para você cantar comigo. Pai, Tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em Ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Pai, Tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em Ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Senhor, estende a Tua mão. Tu és a minha canção. Só Tu és digno de louvor. Meu santo Senhor, Senhor, estende a Tua mão. Tu és a minha canção. Só Tu és digno de louvor. Meu eterno amor. Pai, Tu és tudo para mim. Tu és a fonte da minha inspiração. Em Ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Senhor, estende a Tua mão. Tu és a minha canção. Só Tu és digno de louvor. Meu santo Senhor, Senhor, estende a Tua mão. Tu és a minha canção. Só Tu és digno de louvor. Meu eterno amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Depois a gente canta mais um pouquinho. Eu quero orar agora no balcão da fé. Você que tem o seu pedido escrito lá na igreja, no balcão da fé, na taça de oração. Quero que você, junto comigo, coloque diante do Senhor o seu pedido. Ore junto comigo. Você que também tem o seu pedido para fazer agora, coloca diante do Senhor, tá? O seu pedido. E nós vamos orar juntos. Se alguém está enfermo, se alguém está sentindo dor, coloca diante do Senhor agora. Eu vou estar orando pela sua vida e declarando a cura em nome de Jesus. Deus Santo e poderoso Deus, Tu és o nosso Deus, o único Deus, o Deus Santo, Deus poderoso, Deus soberano, Deus onipotente, Deus que sabe todas as coisas, Deus onisciente, Deus onipresente.
O Senhor conhece, ó Pai, como nós acabamos de ler na Tua palavra. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Não temos para onde fugir da Tua face, ó Pai. E neste momento, como igreja, como filhos e filhas do Senhor, como pessoas que acreditam que existe um Deus que pode fazer todas as coisas e que nada é impossível para Ele, Tu és esse Deus. E diante do Senhor, ó Pai, nós queremos orar agora. Pedir perdão, primeiramente, pelos nossos pecados, ó Pai, por às vezes deixar os problemas afetarem o nosso relacionamento com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha animar agora o nosso coração, ó Pai, reavivar aqui dentro da nossa alma, do nosso coração, ó Deus, a esperança que existe dentro de nós e que precisa ser alcançada. Ô Paizinho amado, eu te peço, ó Deus, nos ajuda a crer no Teu sobrenatural. Nos ajuda a crer, ó Pai, que não há nada impossível para Ti, que Tu és soberano, ó Pai, e o Senhor está com o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, ó Pai. E neste momento, como igreja, como filhos e filhas do Senhor, colocamos diante do Senhor os pedidos que estão ali escritos no balcão da fé, na taça de oração. O Senhor conhece, Paizinho amado, cada família ali representada, cada pessoa, cada dificuldade, cada enfrentamento. E eu te peço, Pai, entra com providência, Senhor, individualmente, Senhor, na vida de cada um que está talvez preso em algum vício, Senhor, preso pelas enganações do mundo, pelas artimanhas do diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas que talvez estejam com depressão, com síndrome do pânico, com medo, pessoas que não têm paz. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, alcança essas vidas, Senhor. Quebra todas as correntes e amarras, Senhor, que prendem esta pessoa, Senhor. Toda a língua contrária, tudo aquilo que foi feito contra a vida dos meus irmãos, seja desfeito em nome de Jesus Cristo. E, Paizinho amado, que o Senhor venha entrar com a Tua mão poderosa, Senhor, desfazendo as obras do diabo, porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para fazer isso, para desfazer as obras do diabo. E eu te peço, Senhor, alcança, Pai, essas pessoas que estão presas e oprimidas, frustradas, desamparadas, angustiadas, deprimidas. Meu Deus, levanta essas pessoas, que o Teu Espírito Santo, Senhor, as ajude, Senhor, para que elas possam sair desse lugar escuro da alma. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, alivia as dores, cura, Senhor, traz, Senhor, para a luz essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Também te peço que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão enfermas nos hospitais, pessoas que estão, pessoas que conhecemos, que talvez estejam internadas, passando por cirurgias, que estão com coronavírus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha pegar nas mãos delas, Senhor, para que elas possam sair desse estado, Senhor, que o Senhor venha curá-las, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Ministro, Senhor, a cura do Senhor nessas vidas que estão com dores neste momento. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que a cura do Senhor, o bálsamo e remédio que vem do Teu santo trono, Senhor, seja derramado agora nessas vidas, que elas possam receber, ó Pai, a cura, o alívio da dor, em nome de Jesus eu te peço. Também, ó Pai, te peço que o Senhor venha abençoar as famílias, Senhor, os familiares, entra dentro da casa de cada um, abençoa os relacionamentos, Senhor, dá sabedoria, inteligência para cada um, ó Pai, saber conduzir a própria vida, Senhor, abençoando assim as pessoas que estão ao redor. Ô Paizinho amado, que possamos ser bênção na vida do nosso próximo, Senhor. Nos dê sabedoria para assumirmos o papel que temos que assumir como mãe, como esposo, como filho, como homem e mulher de Deus, meu Pai. Eu te peço, abençoa, Pai. Dá sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as causas na justiça, as pessoas que estão precisando
que o Senhor venha abençoá-las, abrindo uma porta de emprego, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, Tu és fiel, e que o Senhor venha nos ajudar a sermos fiéis ao Senhor, Paizinho amado, porque o Senhor tem sempre cuidado de nós, e que o Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas, de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui. Abençoa, Senhor, os nossos bens materiais, nossas casas, nossos automóveis, que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo perigo e de todo mal. Ô Paizinho amado, colocamos tudo, Senhor, todas as pessoas, todos os pedidos de oração, o caderno de oração, os projetos de vida, colocamos diante de Ti. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade nas nossas vidas e que aquilo que podemos fazer, ó Pai, que possamos fazer com graça, com conhecimento do Senhor, e que o Senhor venha nos capacitar, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Mestre, o que eu mais preciso é de Ti. Mestre, eu preciso ouvir Sua voz. Mestre, preciso de Ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amou. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora pelos dízimos e ofertas. Você que tem o seu dízimo e sua oferta preparado aí na sua casa, segura na sua mão, vamos orar, consagrar ao Senhor. Você que tem a sua oferta, guarde para depositar na casa do Senhor, amém? Você que também que deseja ajudar a nossa igreja, nosso ministério, no canal aí do YouTube, nós temos todas as descrições ali, como você pode fazer isso, tá bom? Então vamos orar. Deus santo e poderoso Deus, quero te agradecer, Paizinho amado, por este momento, ó Deus, que podemos orar e consagrarmos ao Senhor os dízimos e ofertas do teu povo, que em obediência à tua palavra, trazem para depositar na tua casa, Senhor. Porque a tua palavra diz que devemos trazer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento
na tua casa. E a tua palavra também diz que devemos provar o Senhor nisso, porque o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas na vida daquele que é fiel. E eu te peço, Paizinho amado, que essa promessa, essa bênção venha alcançar cada um que tem sido fiel, ó Pai, à tua casa, ao ministério, Senhor, à obra, Senhor, para que possamos continuar pregando e falando do teu amor e falando das tuas promessas, para que pessoas sejam alcançadas, meu Pai, para que possamos continuar ajudando as pessoas que necessitam. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha colocar amor na tua obra, Senhor, na vida de cada irmão, que eles possam entender que esse é o sistema que nós estamos vivendo e nós precisamos, Senhor, desse material, Senhor, que é o dinheiro, para que possamos realizar, ó Pai, a tua obra, para que possamos pagar o aluguel da igreja, para que possamos manter a igreja. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, obrigado pela fidelidade dos teus filhos, abençoa aqueles que querem ajudar. Eu te peço, Paizinho amado, ser fiel, ó Pai, repreende o devorador, porque assim diz a tua palavra, que o Senhor repreenderá o devorador na vida daquele que é fiel. E eu profetizo, declaro esta palavra, como diz a tua palavra, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, consagro ao Senhor e te agradeço. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus? Eu quero cantar mais uma canção para a gente passar para a palavra. É uma canção, não é nova, na realidade eu já fiz há muito tempo, alguns irmãos acho que até já ouviram, mas ela fala de Daniel. Eu tenho algumas canções que falam especificamente de uma pessoa, né? Eu tenho a que fala de José, e eu fiz essa canção há algum tempo. Essa música que eu cantei, do Coração Disposto, eu fiz baseado na vida de Davi, né? Que foi o homem segundo o coração de Deus. E também essa canção, eu vou só citar aquela Não Te Mandei Eu, que eu cantei no último culto, que fala, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Essa música, ela fala daquilo que Deus falou para Josué, né? Então, são palavras, né, bíblicas que eu transformo, né, em música, para que possamos lembrar, para que possamos seguir crendo na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, trazendo sempre à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos ajuda a prosseguir. E eu quero cantar essa canção que fala sobre Daniel, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre Daniel na ministração. Tá? Então, hoje é culto de estudo da palavra do Senhor, hoje é terça-feira, dia 29, eu esqueci de falar, né? Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro, né? Culto de estudo da palavra do Senhor. Muito obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Eu não vou citar, tá? Porque eu não estou visualizando aqui, mas sejam todos bem-vindos, quem está aí conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Que fala sobre Daniel. Amém? Então a canção é assim, ela é mais agitadinha do que as de costume. Então é assim. Quero ser como Daniel, ser achado por ti, sem vício nem culpa. Quero ser como Daniel, fiel. Quero ser como Daniel, agradar somente a ti, orar
sinais e maravilhas. Ele livrou a Daniel. Ele livrou a Daniel. Ele honra a quem é fiel. Quero ser como Daniel, ser achado por ti, sem vício nem culpa. Quero ser como Daniel, fiel, fiel, fiel. Amém? Temos que ser muito fortes e preparados para sermos como Daniel. Porque Daniel foi um homem determinado, corajoso, fiel, constante em tudo o que ele fazia, desde jovem até a sua velhice. E esse texto é baseado na palavra do Senhor, quando Daniel está na cova dos leões. E aqui eu conto um pouco, né, de quem era Daniel. Ele foi achado por Deus sem vício, sem culpa. Ele achou-se fiel diante de Deus. Ele agradava a Deus, ele orava a Deus, ele buscava a Deus. Então ele era totalmente fiel a Deus. E essa parte da música que diz: todo domínio desse reino e todo homem tema e trema perante o Deus de Daniel, porque o seu domínio é até o fim. Essa frase foi uma frase que o próprio rei declarou após Daniel ser salvo da cova dos leões, porque Deus mandou anjos para fechar a boca dos leões. E o próprio rei declara isso, né? Que ele faz o decreto que todos devem adorar ao Deus de Daniel. Daí ele declara, porque todo domínio, todo homem tema e trema diante desse Deus, do Deus de Daniel. Olha só, uma pessoa que ímpia, né? Vamos dizer assim, falando. Porque o domínio desse Deus é até o fim, né? E ali ele livra, ele cura, ele salva, ele tem sinais e maravilhas. Ele livrou a Daniel. E por que ele livrou a Daniel? Porque o Deus sempre livrou a Daniel. Justamente pela fidelidade dele. Porque Daniel estava sempre preparado para fazer a vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Que Daniel, para nós, é um exemplo de determinação. E muitos ensinamentos nós podemos tirar aqui. Eu acho que eu vou tirar o microfone daqui, que senão vai me atrapalhar um pouco. Espera aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá. Voltamos aqui. Daniel, ele é um exemplo de determinação e fidelidade. Nós podemos tirar muitas lições da vida de Daniel. Deixa eu achar o livro aqui. Aqui, achei. E como eu já falei, Daniel, ele foi fiel a Deus. Depois eu vou explicar por quê dessa fidelidade. Foi fiel a Deus desde a sua juventude, quando ele foi ali
para ser na corte com Nabucodonosor, né? Desde a sua juventude até a sua velhice na cova dos leões, porque aqui, quando ele foi chamado para a corte, para se transformar ali num dos oficiais do rei, ele era jovem. Mas na cova dos leões, ele já não era jovem, ele já era uma pessoa de idade. Para você ver quanto tempo se passou, porque ele serviu a vários reis, Daniel. Ele serviu a vários reis. 4 reinos, na realidade, para ser específica. 4 reinos que Daniel serviu ali, de reis diferentes, né? Então, vamos lá. Vamos para a palavra do Senhor. Em Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, então quem era o rei na época? Nabucodonosor. Veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá. Não. Vamos aqui para o versículo 3. Então o rei disse a Aspenaz, que eram o chefe dos seus oficiais, de todos esses que vieram. Então, o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres. Então, vamos lá. Daniel, ele era de família nobre e ele foi para a Babilônia para estudar, vamos dizer assim, numa escola criada por Nabucodonosor. Ele foi, para a gente entender melhor, foi levado para a Babilônia para ser treinado para ser um oficial do rei, para ser como se fosse um funcionário público daquela época, para trabalhar ali junto com o rei. Então, quem era Daniel? Primeiro, ele era de uma família nobre, de uma família decente, de uma família, aqui diz, dos nobres, da família real e dos nobres. Alguns meninos vieram, israelitas, da família real e dos nobres. Então, ele era o quê? Israelita. Isso aí nos traz já um ensinamento. Mas ele é israelita? Ele veio para ser exilado ali na Babilônia, mas o que isso traz de ensinamento? Vou explicar. É só para a gente ter aqui, só uma curiosidade para vocês saberem aqui que eu vou entrar vou falar sobre isso. Eu particularmente, eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? E só uma curiosidade, aqui em Daniel 1, diz que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Mas quando você lê lá em Jeremias 25:1, fala que não foi no terceiro ano, foi no quarto ano, porque na realidade são datas iguais. Eles estavam vivendo na mesma época, né? Daniel. E ali, Jeremias 25:1 diz que foi no quarto ano. E aí a gente pode pensar assim, as pessoas que não entendem ou que querem, de alguma maneira, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, às vezes, elas usam esse texto. Mas a Bíblia tem erros, né? E elas podem usar esses versículos. Porque em Daniel fala que foi no terceiro ano de Jeoaquim, e Jeremias fala que foi no quarto. Na realidade, não é um erro bíblico. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é só para a gente... uma questão para a gente saber mesmo, né? Uma curiosidade. Arqueólogos aprenderam que as duas culturas usavam métodos diferentes de contagem dos anos de reinado. Então, cada época contava de um jeito. Mas ambos, nos 2 textos aqui que eu citei, determinam a deportação do rei em 605 a.C. Então, quer dizer, não tem nada errado aqui. Está tudo certo. É que, às vezes, eles contavam os anos de maneira diferente. Essa aqui é só uma curiosidade para aqueles que gostam de saber, né,
Eu, por exemplo, adoro saber essas coisas. Então, vamos lá. Qual era a intenção de Nabucodonosor em trazer esses israelitas para a Babilônia para serem os seus oficiais? Então, ele queria descobrir, isso aqui é algo que todas as pessoas que trabalham assim em administração, em gestão, nós podemos aprender nesse sentido aqui com Nabucodonosor. Porque ele queria descobrir os melhores talentos, né, para administrar o seu império. Então, é algo assim que eu já trago, já é um ensino para mim isso, já traz um ensinamento para mim. Porque às vezes as pessoas, hoje em dia, infelizmente, a gestão, seja de qualquer ordem aí, não procura pessoas que saibam trabalhar bem, mas procuram pessoas para ganharem menos, né? Então, isso desqualifica, né, a muitas áreas, seja em quais áreas, saúde, educação, que temos aí no governo, as pessoas estão desqualificadas, porque a gestão não se preocupa em procurar e qualificar as pessoas que trabalham para eles. Por isso que tem tanta gente fazendo aquilo, fazendo de qualquer jeito aquilo que precisava ser feito de uma maneira bem eficaz, né? Mas não é o que acontece. Mas, enfim, não é isso que eu quero falar. Só foi mais um, assim, mais um ensinamento que eu trouxe. Então, a intenção de Nabucodonosor era descobrir os melhores talentos, porque ele queria pessoas assim, os melhores que tinham, para ajudá-lo na administração, para ajudá-lo na gestão do seu império, que era um governo muito brilhante e dinâmico, né? Então, Daniel decidiu... Então, vamos lá, continuando. Daniel, ele era israelita. Guarde isso, Daniel, ele era israelita. E aí começa ali, primeira lição aqui sobre Daniel, é que ele decide não se contaminar com as iguarias do rei, né? Você já ouviu isso? Muitas vezes já pregamos sobre isso. Mas por que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei? Porque ele era vegetariano? Não. Eu vou explicar para você por que Daniel decidiu não se contaminar. E assim também os outros amigos dele seguiram a mesma linha dele, né? Sabe por quê? Porque ele era israelita. O que tem a ver, pastora? Em Levítico 11, Daniel, como ele era de uma família nobre, real, ele não era um menino qualquer. Ele era um menino estudado. Viu? Isso aí vai para as crianças, para os adolescentes que não gostam de estudar. Daniel, ele era um menino estudado, ele sabia das coisas, tá? Ele gostava de estudar. Tanto é que, se ele não fosse isso, ele não estaria entre os principais trabalhando com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor escolhia os melhores. Então, isso é outra lição que nós aprendemos. Você quer ser alguém na vida, você quer ser o melhor, você quer alcançar patamares altos na sua vida, você tem que estudar, você tem que gostar, você tem que aprender a crescer e gostar disso. Porque às vezes a pessoa quer alcançar lugares altos, mas não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta de obedecer, não gosta de fazer a coisa certa, aí fica difícil, né? Então, algo que a gente aprende com Daniel. Daniel, ele era uma pessoa, um homem, um jovem, estudioso, ele gostava de aprender. E ele era o quê que eu falei já 4, 5 vezes? Israelita. Então, ele tinha a lei de Moisés, a lei do Senhor, guardada no seu coração. Porque, além de ser israelita, ele era um israelita que obedecia à vontade de Deus. Porque a gente vê aqui no contexto bíblico, né, que nem todos os israelitas serviam a Deus, pelo contrário. Eles eram idólatras, né? Tanto é que eles foram para o exílio, Deus determinou isso para eles justamente pela idolatria, porque eles adoravam outros deuses. Então, Deus ficou muito bravo, por isso que Deus tirou ali a mão deles, sobre eles, e eles foram deportados, porque foi como se fosse para que eles aprendessem a obedecer a Deus. Então, vamos lá, voltando aqui. É que é muita coisa, eu fico falando, às vezes eu saio fora do... Levítico 11. Levítico 11. Eu vou ler só alguns versículos, porque o texto é bem longo,
Aqui em Levítico, são algumas lições acerca da lei que Deus deu para Moisés passar para o povo. Lembra? E uma das orientações que Deus passou para o povo naquela época de Moisés, que estava guardado no coração de Daniel, era essa: animais puros e impuros. Então, aqui, o Senhor falou a Moisés e a Arão. Quem falou? O Senhor. Dizei aos israelitas. Daniel, ele era o quê? Israelita, obediente a Deus. Estes são os animais que podereis comer, dentre todos os que há na terra. Aí começa uma lista de todos os animais que poderiam ser comidos e aqueles que não poderiam, porque eles eram impuros. Tá? E aqui começa: podereis comer todo animal que tem o casco fendido, dividido em dois e que rumina. Dentre os que ruminam ou têm o casco fendido, não comereis os seguintes animais: o camelo, porque rumina, mas não tem o casco fendido. Será impuro para vós. Então, aqui já não podia comer o camelo. O coelho, porque rumina, mas não tem o casco fendido. Será impuro, ou seja, não pode comer. A lebre, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impura também. O porco, porque tem o casco fendido, dividido em dois, será impuro para vós. Falando naquele contexto, tá, irmãos? E aí começa uma lista de animais, daqueles que podem ser comidos pelos israelitas e aqueles que não podem ser comidos. E Daniel, ele tinha a palavra do Senhor guardada no coração, porque ele era estudado, ele conhecia, porque naquela época a escola era escola de profetas, não é a escola como hoje. Embora lá na escola talvez eles aprendessem a língua, eles aprendessem outras coisas também de disciplina, mas não é como hoje. Lá, a principal disciplina que eles aprendiam era obedecer a Deus. Era a Bíblia, a Bíblia não, porque naquela época não tinha a Bíblia, mas tinha a lei que Deus tinha deixado para Moisés, para os israelitas. Então, a primeira escola que os jovens israelitas aprendiam, a primeira disciplina, era a lei. Então, como ele era um menino estudioso, a lei de Moisés estava guardado no seu coração. E aí, com certeza, ele lembrava dessa lei que Moisés estabeleceu. Isso também está em Deuteronômio 14, mas é a mesma coisa, tá? É só uma repetição desta lei, porque às vezes elas se repetem dependendo do livro. Então, o que acontece? Daniel, ele era israelita, estudioso e tinha a lei do Senhor guardada no seu coração, tá? Então, a única maneira que ele tinha, naquele momento, segura, deles não se contaminarem, porque não tinha como eles ficarem perguntando: olha aqui, essa carne aqui é do quê? Eles estavam lá para obedecer ordens, não para ficar perguntando as coisas, né? Então, eles não poderiam ficar perguntando: isso aqui é carne do quê? Isso aqui é carne do quê? Isso aqui não tem como, né? O contexto ali não era esse. Então, para que eles não se contaminassem com uma carne que não deveria ser comida, por causa da lei, eles resolveram, no caso Daniel, resolveu não comer carne nenhuma, para não se contaminar. E vale ressaltar que, por ser uma sociedade pagã, ou seja, a Babilônia era pagã, eles tinham muitos deuses. E a maioria dos animais ali que eram trazidos para comer ali, eles eram consagrados a algum deus. Então, quer dizer, além de não poder comer alguma carne que pudesse ser contra a lei, eles também não poderiam se contaminar. Por quê? Porque, por se tratar de uma sociedade pagã, a maioria daquilo que era consumido era consagrado a alguma divindade. Então, o único jeito que ele entendeu na hora de não se contaminar e de fazer a vontade de Deus era pedindo. E Deus, olha só que coisa, quando nós fazemos a vontade de Deus,
quando nós temos o coração disposto a fazer a vontade de Deus, Deus faz com que nós possamos ser bem vistas ou bem vistos como cristãos para as outras pessoas que não são cristãs. Por exemplo, aqui fala que Daniel... o vento já virou minha página aqui. A Bíblia fala que Daniel achou graça perante ali aquele homem que cuidava dele, né? O chefe dele. Ele achou graça aos olhos do chefe dele. Então, o chefe dele, que cuidava ali dos jovens, ele gostava de Daniel, porque Deus fez com que isso acontecesse no coração dele. Porque Daniel tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus. E, às vezes, o que acontece conosco, que não podemos deixar acontecer? A gente fica com medo. Ai, porque se eu falar que eu sou crente, ai, porque se eu falar que eu não posso beber, ai, porque se eu falar que eu não posso ouvir essa música, ai, eles vão rir da minha cara, eu vou ser mandado embora, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Quando você resolve fazer a vontade de Deus, Deus toca em quem for para livrar você de qualquer mal. A sua vida está no controle de Deus. Hoje o pastor falou uma coisa para mim e eu fiquei pensando. E é verdade mesmo. Às vezes, teve uma época aí, há uns anos atrás, que eu estava, assim, triste, né? Porque eu não conseguia arrumar um emprego na minha área. E eu ficava, meu Deus, mas por que Deus não abre a porta? Por que isso, por que aquilo, por que isso? Só que eu não sabia até então que essa pandemia viria. E Deus já sabia, né? Deus, ele vê além, né? Então, Deus, ele não me colocou em tal lugar que eu queria na época, porque não seria bom para mim hoje. E o pastor me lembrou disso. Então, é algo que nós devemos entender também. É que como a gente precisa ter um relacionamento profundo com o Senhor, para que a gente possa entender isso. Às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, ou da maneira que a gente quer, porque Deus está vendo lá na frente que isso não será bom para nós. Ou para aquilo que Ele tem para nós lá na frente, né? E às vezes a gente fica frustrado, desanimado, achando que Deus não está ouvindo. Pelo contrário, Deus está preparando algo melhor, só que a gente não consegue ver. E aí a gente fica frustrado. Então a gente precisa entender, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, o Senhor, ele está no controle das nossas vidas. Nada vai acontecer por acaso nas nossas vidas. Entende isso? Então, aqui, Deus tocou no coração do chefe de Daniel, porque Daniel decidiu honrar a Deus. Daniel quis ser fiel. Daniel, sabendo ali da lei, porque ele era um israelita, ele não queria se contaminar. Ele era realmente um cristão fiel, um crente fiel, né? Então, nós temos, irmãos, que aprender com Daniel a estabelecer prioridades na nossa vida. O que é prioridade na minha vida? A prioridade na minha vida é servir a Deus. Se a prioridade na sua vida é servir a Deus, as outras coisas vêm em segundo plano. Então, quer dizer, você trabalha servindo a Deus, você é uma mãe servindo a Deus, você é um esposo que serve a Deus, você é um empregado que serve a Deus, você é um filho que serve a Deus, entende? Tudo na sua vida, a prioridade é servir a Deus. Então, tudo será bem sucedido. Tudo ocorrerá para o seu bem, porque a sua prioridade é servir a Deus. Então, não precisa ter medo de fazer a vontade de Deus, de medo de um rei, de medo de alguém, de uma autoridade te passar a perna, de uma autoridade te puxar o tapete, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar aquilo que é teu e que Deus tem determinado para a sua vida. Entenda isso. Amém? Então, vamos lá, continuando. Meu Deus, que horas que eu comecei? Então, ninguém ficaria prejudicado. Olha só, outras maneiras que a gente pensa. A gente pensa assim, mas se Daniel
ele foi o chato, né? Sabe aquele negócio? Ai, mas Daniel, ele foi aos olhos dos outros jovens, eles queriam se aparecer, né? Ah, olha lá, o dodóizinho, porque não pode comer isso, filhinho da mamãe, não pode comer aquilo, sabe? Como se Daniel fosse fresco. Sabe? Ai, Daniel, aquele lá é fresco, não gosta disso, não gosta daquilo. E não era esse o desejo do coração de Daniel. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, ai, porque se eu falar que não quero comer tal coisa ou ser de tal jeito, eu não vou me ajustar aos padrões que as pessoas querem que eu me ajuste. Mas quem disse que você tem que se ajustar aos padrões do mundo? Ser cristão não é ser igual ao mundo. Ser cristão é o contrário, é ser o diferentão mesmo. É ser o chatão mesmo. Deus não chamou a gente para ser igual. Deus chamou a gente para ser diferente. Tá? Não estou falando aqui de diversidade, gente. Cuidado aí, não vão... Ninguém ficaria prejudicado se os jovens tivessem decidido se ajustar aos padrões, não é? Porque, por que criar problema? A gente pensa, ai, não vou criar problema não quero ser o chato. Porque senão não vou dar testemunho, porque não sei o quê. Ah, irmãos. É porque às vezes as pessoas, aquilo que para nós é obedecer a Deus, para os outros é tolice. Para os outros é bobagem. Então não se amolde àquilo que os outros acham. Quem são os outros? Servem a Deus? Conhecem a Deus? Quem fala mal de você? Quem é que está falando? Você tem que saber. Não pode dar bola para as pessoas que estão falando de você. Primeiro você tem que saber quem é que está falando. Quem é essa pessoa? Aí você vai ver, não vou nem dar crédito, não vou nem perder meu tempo. Você entendeu? Porque a gente não tem tempo para perder mesmo nessa vida. Afinal, eles não dariam testemunho se seguissem as regras estabelecidas? Também. Mas é uma questão de escolha, de determinação, de estabelecer prioridades. Você ser igual ao outro, nada justifica a desobediência, irmãos. Ai, porque eu não vou ser o chato, ai, porque isso por aquilo. Se estiver fazendo aquilo que não agrada a Deus, você está sendo desobediente, pronto, e acabou. Então, viver de maneira piedosa numa sociedade secularizada. Daniel decidiu levar em consideração fazer o que Deus lhe determinara como prioridade. Então, a prioridade era fazer aquilo que estava escrito na lei. Era não se contaminar, né? Daniel foi respeitoso e sensível. Olha só, também tem um jeito certo da gente fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente pode ser o diferentão, mas sem afrontar o outro. Aqui no capítulo 1, versículo 9, diz, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Olha só. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros, da mesma idade, porém a minha cabeça em perigo diante do rei. Então o oficial ficou preocupado. Ai, mas eu não posso fazer diferente para você e diferente para os outros, né? Vamos dizer assim. Mas então Daniel disse ao encarregado, pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, peço-te, olha só, versículo 12, peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias. Então ele fala, olha, faça por 10 dias para ver se vai dar certo. Então ali ele colocou Deus à prova, ele colocou a fidelidade de Deus à prova, porque ele estava sendo fiel. Então, peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-lhe apenas legumes para comer e água. Então compare, olha só, então compare a tua presença, a nossa aparência com os jovens que comem das iguarias reais. E faz os teus servos de acordo com o que observares. Então, depois desses 10 dias, você me fala o que você quer fazer. E assim ele atendeu ao pedido.
e os experimentou por 10 dias. E ali, passados 10 dias, a aparência deles era melhor, ou seja, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então, olha só, olha isso, irmão. Então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. Então, ele aceitou a proposta de Daniel. Aqui diz que, então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. Aqui ficou meio assim, não dá para saber se foi só de Daniel ou de todos. Mas no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento. Não, foi só deles mesmo. Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. E ali continua falando que depois eles foram diante do rei, e o rei os achou mais inteligentes do que os outros, enfim, né? Foi todo um processo ali. Podemos pôr Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e ainda assim sermos respeitosos e sensíveis com os que nos rodeiam. Tá? A gente pode, sim, fazer a vontade de Deus sem ofender o outro. Não podemos ver os não cristãos como inimigos, isso é muito importante. Às vezes as pessoas não professam a mesma fé que nós. Nós não podemos olhar para essas pessoas como inimigas, como pessoas ruins. Pelo contrário, tem pessoas que são muito boas, né? Até você pensa assim, né? A gente tem o costume de falar, só falta ser crente, né? Porque a pessoa ela é boa, mas ainda não aceitou a Jesus, mas ela tem um caráter bom, né? Então não veja como inimigos, mas sim como bons pagãos, né? Pagãos, no caso, aqueles que não servem a Deus. Os dirigentes podem ter misericórdia e compreensão de nós. Então não tenha medo, tá? De fazer a vontade de Deus, por medo de perder alguma coisa ou de achar que não vai ganhar outras, se você for diferente. O importante é você fazer a vontade de Deus, tá? Aqui mais uma curiosidade que eu queria deixar para vocês, como eu já falei para vocês, eu gosto muito de estudar e saber o contexto aqui das coisas, e é interessante trazer para vocês isso também, para que haja um maior entendimento da palavra do Senhor. Então, arqueólogos revelam que o que eles aprendiam, então, esses jovens que vieram para a escola, que Nabucodonosor, ele mesmo fez essa escola, para que os oficiais que viessem, esses jovens que viessem, pudessem trabalhar para ele. Então, o que eles aprendiam ali? Lembrando que Daniel ele já veio com o ensinamento, porque ele era israelita, então ele já tinha lei no coração. Ele era um menino estudioso, que conhecia a lei, que era a escola da época, e tinha todas as disciplinas ali da escola, dos sacerdotes, no caso, que ensinavam na família dele, né? A família dele, porque ele era de uma família boa. Mas ali na escola de Nabucodonosor, o que Daniel aprendeu? A língua dos caldeus, porque ali falava outra língua. Ele aprendeu sobre religião, sobre magia, sobre astrologia, ciências, e além de escreverem e falarem aramaico. Então, eles foram ali, eles estudaram, fizeram um curso de graduação para executarem ali depois, administrarem aquilo que o rei colocaria nas mãos deles. Então, quer dizer, eles não iriam chegar ali sem saber nada do que estava acontecendo. Eles estavam estudando para ser oficiais do rei. Eles não seriam qualquer pessoas. Por isso que o rei Nabucodonosor pediu jovens, né, para serem ensinados para toda a vida, para trabalharem ali na corte real. Então, quando o nosso compromisso com Deus é forte, guarde isso, é forte. Fala aí para você mesmo, para quem está do seu lado, é forte.
quando o seu compromisso com Deus é forte, isso não significa necessariamente que seremos corrompidos por uma educação pagã, numa sociedade pagã. Ai, gente, que coisa linda. Daniel, ele estudou religião, magia, astrologia, ciência. Ele deveria ter, ele com certeza ouviu muita besteira nessa faculdade que ele estudou. E essa é uma preocupação, e o pastor já falou isso esses dias, pessoas que entram na faculdade para ouvir filosofias furadas, que está totalmente fora daquilo que a lei do Senhor determina, da palavra de Deus, e confundem a mente, porque existem professores, pessoas que estão ali, que eles são treinados para... treinados não, eles também estudaram para falar sobre aquilo. Então, eles, ateus, que não acreditam em Deus, então eles falam coisas ali tão assim, de uma maneira tão... que eles conseguem levar aquela pessoa que não tem o conhecimento na lábia, né? Vamos dizer assim. Eu não sei o termo correto aqui. Mas, para você não ser corrompido pelo mundo, pelas filosofias, por essa sociedade que tudo é certo, né? Que, tipo assim, quer desmoralizar o crente, quer, enfim, enfeitar aquilo, ou desfazer, usurpar aquilo que já está determinado por Deus, aquilo que é correto, para que a gente deixe de fazer aquilo que é correto, porque agora pode, porque agora você tem que, você não pode discriminar outras pessoas. Não é uma questão de discriminar pessoas ou não, é uma questão de obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, você obedece a Deus. Se as outras pessoas não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, Deus abençoa a vida delas, que um dia elas se acertem com o Senhor. Mas a sua vida não pode ser corrompida por isso. Entenda. Então, quando o nosso compromisso com Deus é forte, nada corrompe aquilo que já está plantado no nosso coração. E com Daniel foi assim. E você, jovem ou não, porque Daniel serviu a Deus na juventude até a velhice. Ele não parou de servir a Deus. Ele não se corrompeu na faculdade que ele estudou. Ele fez uma faculdade, aprendeu e ouviu muita besteira ali, com certeza, porque era uma sociedade pagã. Uma sociedade que adorava outros deuses, que faziam coisas absurdas em nome do Deus deles, né? E Daniel não se corrompeu desde a sua juventude, porque ele era israelita e ele guardou aquilo no coração. E não está aqui no texto, mas eu não sei onde que... Agora não sei se eu vou achar aqui. Olha só. Meu Deus. É de Deus esse negócio. Está bem na minha frente, eu nem sabia que estava aqui. O versículo que eu queria falar com vocês. Olha só, Deus é Deus. Aqui no versículo, capítulo 2, só para a gente fechar aqui, capítulo 2, versículo 23. Aqui quando Daniel foi revelar o sonho de Nabucodonosor, né, que ninguém conseguiu revelar, porque Nabucodonosor, ele falou, vocês têm que falar para mim o sonho que eu sonhei e ainda revelar o que significa, né? Ele falou para os magos, né? Mas isso aí já é outra ministração, outra pregação. E aí Daniel, quando ele revela o sonho, ele começa a contar, ele começa a falar e dar glórias a Deus. E aí ele começa a falar, olha, a partir do versículo 20, no capítulo 2 de Daniel, diz, Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos, as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem.
Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. E agora, presta atenção, é isso que eu queria falar, que estava bem aqui na minha frente. O Deus de meus pais. Ó Deus de meus pais, na realidade. Ó Deus de meus pais. A ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos, para nos revelastes este assunto ao rei. Então ele fala, ó Deus dos meus pais. Que lindo. Daniel, ele era israelita, temente a Deus, que aprendeu na escola do Senhor a lei de Moisés, a lei de Deus. Porque ele tivera pais que também foram dedicados ao Senhor, que também serviam com fidelidade ao Senhor. E ele declara com as suas palavras, ó Deus de meus pais, porque ele viu quem era o Deus dos pais. Desde pequeno, ele viu que Deus estava na vida dos pais dele, e ele seguiu o exemplo. E aí eu pergunto para você que é pai e mãe, que exemplo que você está dando para o seu filho? Lá na frente, o que o seu filho vai falar? Em alguma situação da vida dele. Será que ele vai poder, assim como Daniel, ó Deus dos meus pais, muito obrigado porque me deste sabedoria, força, inteligência. E hoje eu sou um homem de bom caráter, porque eu segui os conselhos do meu pai, da minha mãe. Porque hoje eu sou uma pessoa boa, trabalhadora, que não faço mal para ninguém. Aí já é outra pregação também. O que nós ensinamos para os nossos filhos? Os pais de Daniel foram o maior exemplo na vida dele. E nós aprendemos aqui não somente com Daniel, que foi fiel ao Senhor, determinado, ele tinha uma prioridade, que era seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. Ele foi fiel em tudo que ele fazia. Da mocidade, da juventude, até a sua velhice. E ele declarou, em todo esse processo da vida dele, ele declarou, Deus dos meus pais. Porque ele teve exemplo de pais que também adoravam a Deus, que também obedeciam e eram fiéis a Deus. Isso é muito profundo. Vou parar por aqui. Que possamos aprender com Daniel. Nessas pequenas coisas aqui. E a gente ficou só no primeiro capítulo. Imagine quantas outras coisas a gente tem para aprender com Daniel, né? Daniel, tantos outros, né? Que a gente pode aprender. Mas Daniel é sem sombra de dúvida, assim, algo assim forte para nossas vidas. Amém? O que foi? Espera aí, irmãos. Vamos orar, então? Quero orar por você agora. Depois nós vamos fazer oração. No caderno de oração. Cadê o caderno de oração? Já o caderno de oração vai aparecer aqui. Vamos orar para o caderno de oração aparecer aqui. Vamos orar. Cadê o caderno de oração? Deus Santo e Poderoso Deus, quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, porque podemos aprender com Daniel, não só com Daniel, mas hoje nós aprendemos com ele, Paizinho amado, nos ensina a colocarmos a obediência como prioridade na nossa vida, sem medo de qualquer sem medo de qualquer situação, porque o Senhor faz com que achemos graça, seja aos olhos de quem for, porque é o Senhor que estabelece reis, é o Senhor que determina
todas as coisas. Tu és soberano e o Senhor é com aquele que é fiel. O Senhor é fiel e se agrada de quem é fiel. E que possamos aprender com Daniel, ó Pai, a termos essa prioridade, a obediência como prioridade, fazermos a vontade do Senhor, porque somos israelitas de coração, porque temos a Tua palavra guardada no nosso coração, porque não queremos pecar contra o Senhor, porque queremos ter um relacionamento contigo, Senhor. Eu não sei qual é a idade do meu irmão que está assistindo agora, que está fazendo essa oração comigo, Senhor, mas que seja, Deus, assim como Daniel, na juventude e na velhice, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, que possamos cumprir o nosso papel como Daniel cumpriu desde a sua juventude, ó Pai. Quando ele achou que iria ser preso, escravo, o Senhor o levantou para mostrar para uma nação pagã que existe um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Um Deus sem igual. Um Deus que não tem outro igual. Cujo rei pagão disse com as suas próprias palavras que não há outro Deus igual ao Deus de Daniel. Deus, em nome de Jesus, que possamos ficar firmes, ser fortes no nosso compromisso com o Senhor, para que esse nosso compromisso possa fazer com que as outras pessoas vejam, ó Pai, que não há outro Deus na nossa vida tão poderoso que pode agir na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. Ó Pai amado, abençoa, Senhor, nos ajuda a aprender com Daniel, que possamos firmar um compromisso com o Senhor agora, que possamos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor, como o Senhor usou a vida de Daniel. Oh, Deus, nos ajuda a ter um relacionamento íntimo contigo, como Daniel tinha. Oh, Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração através da vida de Daniel. Que possamos entender. O Senhor, ele fala de várias maneiras, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, né? Aos nossos pais, pelos profetas. Porque diz assim a palavra do Senhor. Então, vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque às vezes a gente acha assim, tal pessoa poderia estar ouvindo essa palavra. Não. Deus escolheu você, porque é com você que Ele quer falar. É você que Ele quer que tenha um compromisso com Ele. Então, faça hoje esse compromisso com o Senhor. Que a obediência seja prioridade na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo e poderoso Deus, quero colocar diante do Senhor agora, fazer a oração da fé. Ó Deus, e que o Senhor venha alcançar cada vida escrita aqui, nesses pedidos de oração, nesse caderno de oração, ó Deus, pessoas que têm nos pedido oração. E eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida da irmã Hilary, do Jefferson, das suas filhas, Mirella e Manuela, do seu esposo Lucas, do José Matias, Senhor, da Sueli, do Vanderlei, da Neuza, do Andrei, do Antônio Carlos Macedo, da Carmen, da Karen, do Nelson, da Bárbara, do Edson, da Dona Benedita, Senhor, da Priscila, da Carla, do Natan, da Tereza, da Esmelinda, da Doraci, do irmão Benedito, da avó Maria, da Sidneia, da Cecília, da Benedita Tamini, da irmã Vera, do irmão Paulo, da Lourdes, da Dona Tereza, da Ângela, do Mauro, do Roberto, da Hilda, da Ingrid, do Jefferson, da minha mãe, da Dona Maura, o seu Horácio e a Dona Rosa, da Dona Rosa, que são pais do irmão Carlos. Abençoa também o irmão Carlos, sua família, a Rai, Senhor, a Júlia, a tia Maria, o Vitinho,
o irmão Jonas Ribeiro, seu negócio lá, a fábrica, o Júlio César, a Viviane, Dona Nésia, Dona Lucília, o Davi Miguel, o seu pai Rafael, o Alexandre, a Catiúcia, suas filhas, a Yasmin, o filho da Yasmin, a Ana Lúcia, o Leonardo, Ana, Carlos, Caroline, Bárbara, Arthur, Vitória, Andréia, Vitor, Maristela, a irmã Ana, a Sofia, a Amanda, a Sueli, o Carlos, a Bruna, a irmã Benedita. Meu Deus, todas essas pessoas que nos pediram oração por algum momento que estão passando, ó Deus, e eu quero te pedir que o Senhor venha entrar com providência, primeiramente em cada coração, para que haja salvação, ó Pai, nesta casa, nesta vida, em nome de Jesus. Alcança essas vidas com a tua salvação. Ó Pai, que o Senhor venha livrá-las, Senhor, de todo perigo, de todo mal. Que o Senhor venha ouvir a oração que está sendo feita aqui e também a oração desses corações, dessas vidas que têm buscado o Senhor. Entra com providência, Senhor, naquilo que os meus irmãos estão pedindo e esperando. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, o teu poder, assim como o Senhor foi na vida de Daniel. Que o Senhor encontre ali fidelidade, obediência na vida dessas pessoas, para que a bênção que o Senhor determinar, ó Deus, seja grande, ó Deus, seja algo poderoso que o Senhor esteja fazendo na vida de cada um, meu Pai. Eu declaro a bênção do Senhor, a cura do Senhor. Abençoa as pessoas que estão enfermas, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor vai guardar, proteger de todo perigo, de todo mal, de todo vírus, meu Pai. Estamos guardados pelo Senhor. O Senhor é soberano e o Senhor está no controle das nossas vidas. Entregamos essas vidas ao Senhor e já te agradecemos porque sabemos que o Senhor está operando em cada vida, em cada situação. Por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo continue te dando entendimento da palavra do Senhor e que juntos, eu e você, possamos aprender mais e mais do Senhor. Porque nós precisamos isso, né? Nós precisamos cada dia mais chegar mais perto do Senhor, sermos abençoados, curados, né? E crescer em maturidade espiritual diante do Senhor. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado de ficar conosco aqui até agora, tá? Abraço, beijo para cada um. Não vou citar nomes, porque eu estou sem aqui a visualização, mas que o Deus abençoe sua vida e obrigado por estar conosco até agora. Deus abençoe. Abraço, beijo, fica com Deus.